Tá contigo agora. Fala, galera que curte o Emergency Talks. Sou Eugênio Franco, médico emergencista, e hoje a gente vai falar na nossa talk de quinta de via aérea no trauma. Via aérea no trauma, tema muito importante, tema relevante, né? A gente vai dar uma pincelada aí em pontos importantes sobre o manejo da via aérea no trauma, não só sobre manejo avançado de via aérea, tá? Mas o manejo de via aérea no trauma como um todo. Beleza, então vamos embora, vamos começar, né? Se você pensa em via aérea no trauma, se você pensa em trauma, e a primeira imagem que vem à sua cabeça é essa imagem que está aqui na tela, né? A imagem de uma cricotireoidostomia, eu tenho uma notícia para você. Trauma não é bambolim de crico, certo? Que diabo é bambolim? Eu tenho menos de 50 anos, menos de 80 anos, não sei o que é bambolim. Bambolim é quando você pega, por exemplo, um monte de bombom, aí tem um bocado de menina assim na sua frente e você não quer distribuir de um por um, você pega e joga para todo mundo e que sobreviva o mais forte. Pronto. Isso é bambolim, tá? Vamos embora. Então, não é bambolim. Essa frase eu peguei do pessoal do Break EM, certo? Eu não sei qual deles que fez, mas a frase original era não é open bar de crico. Então eu achei muito interessante e resolvi fazer essa versão mais nordestina sobre esse tema, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça: existe indicação formal para crico, vai ter situações em que a gente vai se beneficiar de fazer crico, mas não é a primeira abordagem, na grande maioria dos casos, e não é a principal abordagem na grande maioria dos casos também. Então vamos lá. Antes de falar disso aqui, eu quero falar disso aqui. Não, vamos falar disso aqui mesmo. Então vamos lá. A gente vai começar, já que a gente está falando de via aérea, né, de abordagem de via aérea, do básico, ou seja, eu não tenho nada, eu estou só de luva, só com o meu EPI, passando para dispositivos básicos, e aí depois a gente fala de intubação, tá certo? Beleza. A primeira coisa que a gente está vendo aí é a conhecida, né, famigerada jaw thrust, que é a tração de mandíbula, né? A principal causa de obstrução de via aérea no trauma quando o paciente está rebaixado, né? E a língua, a parte posterior da língua recai sobre a faringe, impedindo a passagem do ar. Então, quando você faz isso aqui, quando você traciona a mandíbula nesse sentido, né? Colocando a mandíbula para frente, pelo fato da base da língua estar conectada à mandíbula, você livra essa passagem de ar e o paciente volta a respirar. Então, geralmente, quando você pega um paciente sonolento, paciente rebaixado, muitas vezes, quando você faz essa manobra, você já resolve ou já melhora a situação. Melhorando saturação, melhorando passagem de ar, e às vezes melhorando até prognóstico, né? Porque dependendo da situação, se você deixar esse paciente ali, ele pode acabar indo a óbito, porque vomitou, porque está com um sangramento na cavidade oral. Então, isso aqui pode fazer muita diferença. Outra coisa que faz total diferença na hora do trauma, né, na hora de atender um paciente politraumatizado, na hora de abordar uma via aérea no trauma, é esse rapaz aqui, certo? Esse aqui é um colar cervical modelo simples, um modelo antigo, que ele pode, às vezes, ajudar muito o paciente, mas quando a gente fala de via aérea, muitas vezes ele vai atrapalhar, tá? Seja porque vai ficar mais difícil de fazer a abordagem de via aérea, porque você não vai poder fazer o posicionamento adequado, se você tem um caso de politrauma, né? Não é todo caso de trauma que você vai precisar usar o colar cervical, mas se você tem qualquer suspeita, né? Ou se a sua suspeita é forte, ou mesmo se você não sabe o que foi que aconteceu, o paciente não consegue te informar, o paciente está rebaixado, o paciente está inconsciente, o paciente está alcoolizado, você não consegue avaliar com fidedignidade, não consegue excluir lesões de cervical, o colar cervical vai ser mandatório, né? Em algumas situações, né, ele vai te atrapalhar, porque tu não vai conseguir posicionar o paciente da maneira adequada. Por outro lado, vai ajudar bastante o paciente, certo? Então, uma coisa que eu quero que vocês lembrem é: tem que deixar o colar cervical? Não. Você pode abrir o colar cervical para ajudar. Apesar de a gente saber que um colar cervical bem medido, bem colocado, permite a abertura da cavidade oral do paciente, não é tão bom
abrir a cavidade oral do paciente o suficiente para laringoscopar e para intubar, se eu estou usando colar cervical. Eu preciso sim de estabilização cervical, mas não necessariamente do colar. Então, se eu for proceder em intubação nesse paciente, eu vou ter um colega, vou ter uma ajuda fazendo um controle manual, né, mantendo a estabilização da coluna cervical, enquanto eu procedo à intubação, e tenho que tomar o cuidado de não hiperestender o pescoço, né, que é uma coisa que muitas vezes a gente faz para facilitar a visualização das cordas vocais. Então, eu tenho que ter isso em mente também. Evitar hiperextensão, isso se eu não tenho certeza se o paciente tem lesão ou se eu tenho certeza que o paciente tem lesão, e evitar hiperextensão e não deixar com que o paciente se movimente, certo? Então eu posso abrir o colar e pedir para alguém me ajudar nessa situação. Beleza, então a gente já falou de manobras básicas, né? Estou falando de controle cervical, estou falando de jaw thrust, tração de mandíbula, né? E aí depois disso a gente vai começar a falar dos dispositivos básicos. A gente tem duas opções de dispositivos básicos aqui nessa foto, certo? Essas da esquerda são as. Eu noto agora que eu escolhi uma cor não muito boa, porque ela é branca na tela branca, mas dá para entender. Aqui a gente tem diversos tamanhos de cânulas orofaríngeas, né? São as cânulas de Guedel. Elas servem justamente numa função parecida com a jaw thrust. Ela vai garantir que a língua não feche, né? Não atrapalhe a passagem do ar pela faringe. Ela, se você olhar, o formato dela é curvado, né? Ela vai ficar por trás da língua, evitando que a base da língua caia sobre a faringe. Existem diversos tamanhos adequados a cada paciente, né? Você vai medir a distância da rima labial até o ângulo da mandíbula ou até o lobo da orelha, é equivalente a essa distância, certo? E você vai posicionar no paciente. Se eu estiver falando de adulto, eu vou posicionar com a concavidade para cima, né, virada para o céu da boca. A partir do momento que eu sentir uma resistência, ou seja, no final do palato duro, eu vou girar essa cânula 180 graus e ela vai descer por trás da língua, que é o posicionamento ideal que eu quero. Se eu estiver falando de criança, de atendimento de criança, eu vou usar a cânula, colocando ela diretamente já na posição, com o auxílio de um abaixador de língua. No adulto eu também posso usar essa técnica, mas na criança é obrigatório, porque o palato dela é mais friável e eu não quero causar lesão adicional ao meu paciente. Quando é que eu não posso usar a Guedel? Não posso usar a Guedel em pacientes que têm reflexo de vômito preservado, certo? Ou seja, o paciente normalmente vai estar rebaixado. Ele pode até não ter reflexo de vômito preservado por outro motivo, mas o ponto-chave é reflexo de vômito, certo? Se ele tiver com Glasgow 5 e tiver reflexo de vômito, você não vai poder usar, ok? Porque senão você vai piorar a situação dele, vai causar vômito e, consequentemente, uma broncoaspiração. Ele também serve, você pode usar uma ferramenta adicional, por exemplo, o paciente já está entubado e eu quero evitar que o paciente morda o tubo, porque ele está mordendo. Eu posso usar a Guedel para evitar que isso aconteça. Uma outra opção, eu posso usar a Guedel e aí também a cânula nasofaringe, as duas opções vão servir para isso, para ajudar a pré-oxigenar o meu paciente, certo? Então são duas opções aí adicionais que eu posso utilizar na hora do atendimento do politraumatizado, né, do manejo da via aérea do politraumatizado. Beleza. Do outro lado, né, do lado direito, a gente tem a cânula nasofaríngea, certo? Existem também diversos modelos, cores e tamanhos, e à medida, já que eu não estou falando de orofaríngea, eu estou falando de nasofaríngea, vai ser a medida do nariz até o lobo da orelha ou até o ângulo da mandíbula, é mais ou menos a mesma distância, né? Você não precisa levar em consideração a curvatura, só a distância mesmo. Geralmente, quando você compra uma nasofaringe, ela já vem com gel, esse gel não precisa ser estéreo, certo? Esse gel não precisa ser estéreo, mas é interessante que você utilize. Você pode utilizar com paciente acordado, pode utilizar com paciente que tem reflexo de vômito preservado, e também pode ajudar na hora da oxigenação. Lembrar que esses dois dispositivos, eles não são considerados via aérea definitiva, certo? São adjuntos para ajudarem a manter a permeabilidade da via aérea, tá certo? A passagem de ar pérvia. Quando é que eu não
posso usar a nasofaríngea, já que eu tenho uma contraindicação na orofaríngea, eu tenho uma contraindicação na nasofaríngea também. A nasofaríngea, ela não pode ser utilizada, na verdade, nenhum dispositivo pode ser utilizado dentro do nariz quando eu tenho suspeita de fratura de base de crânio, ou mesmo que o paciente não tenha aqueles sinais evidentes, como olho de guaxinim, como sinal de batalha, eu posso ter uma fratura no centro, um trauma no centro da face. Se eu tiver trauma no centro da face, isso pode lesionar a placa crivosa e qualquer coisa que eu introduzir no nariz, eu posso acabar introduzindo dentro do cérebro, como a gente pode ver nessa imagem, certo? É uma imagem de uma sonda, é uma imagem clássica de uma sonda nasogástrica que foi introduzida, o paciente tinha uma fratura aqui, eu acredito, eu não sei desse caso especificamente, mas eu acredito que não seja um paciente vítima de trauma, eu acredito que seja um paciente pós-operatório, mas aconteceu de passar essa sonda lá para dentro. Então a gente tem uma recomendação formal de se você tem suspeita de fratura de base de crânio, se você tem fratura no meio da face, não usa nada no nariz. E aí quando a gente fala disso, a gente lembra que os pacientes que a gente vai manejar via aérea, muitas vezes eles vão precisar de aspiração. E, na verdade, em quase todos os pacientes, pelo menos uns que têm volume grande, a gente deveria utilizar, e aí eu vou mostrar para vocês como é diferente a utilização desse dispositivo, mas a gente deveria utilizar um aspirador de ponta rígida. No paciente que tem aquele rebaixamento acessório por um AVC, outro motivo, e é mais uma substância clara, mais saliva que está ali na cavidade oral, muitas vezes a sonda de aspiração comum, aquela flexível, ela é suficiente. Nem sempre, certo? Mas quando a gente fala de sangue, ou restos de alimentos, pedaços de dentes, outras substâncias mais viscosas, mais volumosas, mais difíceis de aspirar, o ideal é que a gente utilize uma sonda de ponta rígida. Além disso, eu não vou colocar, não vai haver risco, né, de essa sonda ir para o encéfalo, como aconteceria na sonda flexível, tá certo? Importante, lembrando, né, não vou usar cânula nasofaríngea no trauma de face, né, na suspeita de base de crânio. Ah, mas aí não é bom porque quando tiver aqui vai oxigenar as ideias? Não, não é bem assim que funciona, tá certo? A gente consegue oxigenar as ideias através do sangue, não vamos ter esse problema. Dando continuidade. Aqui é um vídeo, o mais comum, a ponta rígida de aspiração mais comum que a gente tem é essa da esquerda, que é o Ian Cauer, tá? Que é um Ian Cauer qualquer, não revela, não fala marca, é um genérico. Esse aqui do meio é o catéter chamado do canto, que é um senhor, né, um anestesista que criou a técnica chamada SALAD, que é para pacientes que aspirar, fazer laringoscopia auxiliada pelo aspirador em pacientes que estão vomitando muito, que tem sangue, né? Fazer uma descontaminação da via aérea na hora de intubar. E aqui é o kit completo, que seria o do canto, né? O catéter, mais um látex mais calibroso do que o que a gente atualmente utiliza. E eu vou mostrar para vocês a velocidade de aspiração, como é muito diferente, porque o calibre influencia muito. E, via de regra, as pontas rígidas são mais calibrosas do que as pontas flexíveis, e além de serem mais calibrosas, elas, por serem, são mais difíceis de obstruir, e a gente consegue direcionar exatamente onde a gente quer aspirar. Eu vou passar esse vídeo, é um vídeo rápido, certo? Mostrando as diferenças, a diferença de velocidade entre essas três opções. Vejam aí a diferença. O completo já encerrou, 6 segundos e 31. O segundo, que a gente tem um látex normal, mais o do canto, 12 segundos e 9. E o outro, né, o Ian comum, 16 segundos. Então, quase 3 vezes a velocidade, só porque você alterou o calibre da ponta do aspirador, da ponta rígida, e o calibre do látex. Então faz muita diferença. Se a gente colocasse uma ponta flexível aqui, dependendo da espessura, dependendo da viscosidade do líquido, ela talvez nem conseguisse aspirar, porque estaria obstruída. Então varia muito, obviamente, de qual é o líquido que você está aspirando, mas faz diferença você utilizar uma ponta rígida, faz diferença você utilizar um material de qualidade. Beleza. Se a gente já falou de manobra, a gente já falou de dispositivos básicos, a gente vai falar de intubação de sequência rápida.
Oi, Paulentinha. Caramba. Dê um tchau pro pessoal. Oh, tchau, pessoal. Essa é a polenta, pessoal. Vamos lá. Então a gente vai falar de intubação de sequência rápida. Não vou, obviamente, falar de toda a intubação de sequência rápida, até porque a gente vai ter um módulo só sobre isso. E aí o mnemônico que a gente utiliza para a intubação de sequência rápida é o topzera. Como vocês podem ver aí, tem um mnemônico, né? Cada letra tem o significado dos passos da intubação. E aí, eu quero falar com vocês especificamente, quando a gente está falando de trauma, sobre o primeiro otimiza, que é o ponto que eu acho que vai fazer muita diferença a gente falar. O primeiro otimiza quer dizer justamente o que está escrito aí. Antes de você intubar o seu paciente, você tem que deixar ele de uma maneira melhorada, de uma maneira otimizada. Até agora não disse nada, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a intubação orotraqueal, ela é um procedimento arriscado que traz riscos para o paciente, que traz consequências para o paciente, que podem ser positivas, porque você salvou o paciente, e podem ser negativas, porque você piorou a condição do paciente. Essa aqui é a cocada. O que é que acontece? Se você deixou o seu paciente pior do que o que ele estava antes do procedimento, esse procedimento não teve sucesso. Você fez ele de maneira errada. Então, o mínimo que se espera quando você intuba um paciente é que você mantenha ele na mesma condição ou melhor, nunca pior. E para que isso aconteça, eu tenho que garantir que a minha intubação não seja danosa. E para que isso aconteça, eu tenho que evitar que o meu paciente sature, eu tenho que evitar que o meu paciente fique hipotenso. Então, eu vou otimizar meu paciente para que o procedimento não traga consequências ruins. Quando eu falo de otimizar meu paciente, vai depender de como ele está, né? O que é que ele está me apresentando, quais são os sinais, quem vai me dizer o que eu vou fazer com ele é ele, certo? Por exemplo, aqui, normalmente quando a gente fala de otimização, fala também de BIPAP-CPAP. Normalmente a gente não vai ter essa necessidade aqui no paciente de trauma. Em algum momento, né, paciente específico pode até ser, mas no geral não. O que eu vou pensar aqui, principalmente no trauma, vai ser a utilização de fluidos ou sangue, ou seja, aquele paciente que está hipotenso porque teve uma perda sanguínea muito importante, e aí, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar sangramento, tenho que fazer volume e avaliar se esse paciente não tem indicação de fazer um protocolo de hemotransfusão maciça, né? Utilizar hemoderivados, fazer transamina, né? Impedir que esse paciente continue sangrando. Se isso aqui não resolveu, eu vou passar para o uso de vasopressores, né? Também vai ajudar, fazendo vasoconstrição, melhorando a pressão do meu paciente. E eu tenho que considerar também, num paciente politraumatizado, a possibilidade desse paciente ter um pneumotórax, né? Se esse paciente já tem um pneumotórax simples, quando eu o intubar, ele vai evoluir com um pneumotórax hipertensivo. Então, é importante que, ao identificar um pneumotórax simples antes de intubar esse paciente, quando eu faço, por exemplo, um EFAST, né, um FAST estendido, eu vou avaliar a presença de pneumotórax também. É importante que eu já drene o tórax para evitar complicação após o procedimento. Certo? Lembrando que quando a gente fala de intubação de sequência rápida, quando a gente fala de otimização, a gente tem que garantir que esse paciente não tem uma via aérea imediata, que é aquele paciente que está parado ou parando. Eu só vou preparar o meu paciente para o procedimento se o meu paciente tiver condições, tiver tempo para ser preparado. Certo? Então, assim, sempre que eu tiver tempo, eu vou deixar o meu paciente o melhor possível para evitar que aquilo traga mais complicações para ele. Lembrando que eu quero falar rapidamente sobre o uso do fentanil. O fentanil, as pessoas que o utilizam sob o pretexto de diminuir a dor do procedimento, certo? Quando você diminui essa dor, quando você está cortando a resposta simpática, você não corta, ele não é teleguiado, né? Ele não vai diretamente só para a laringe. Ele vai para a laringe e vai cortar toda a resposta simpática desse paciente. Então, um paciente que se estava com a frequência cardíaca aumentada para manter uma pressão mínima, satisfatória, porque ficou hipotenso, porque perdeu sangue, quando eu cortar essa resposta, ele vai causar bradicardia e, consequentemente, a pressão também
também vai cair piorando a situação do paciente. Então a gente tem que ter em mente isso. Não é uma medicação teleguiada, ela vai ter consequência para todo o organismo do meu paciente, né? Ela é uma faca de dois gumes. E a gente tem que botar na cabeça o seguinte: não é para você fazer tratamento, pré-tratamento, analgesia, em hipótese alguma, se você estiver falando de paciente instável. É um AVC, é um AVC hemorrágico, é uma hemorragia digestiva, é uma sepse. Qualquer paciente, se ele estiver hemodinamicamente instável, está contraindicado formalmente o uso de pré-tratamento, o uso de medicações para diminuir a resposta simpática do paciente à laringoscopia, ok? Para não esquecer, trauma não é bambolim de crico, ou seja, vai com calma, cocada. Existem opções de manejo da via aérea do básico ao avançado, ou seja, a gente pode usar as próprias mãos, dispositivos básicos, dispositivos intermediários, como dispositivos extraglóticos, que não vão ser via aérea definitiva. Então, se você estiver intubando esse paciente porque ele está com sangramento importante, aquilo ele não vai resolver, ele vai precisar de intubação de uma via aérea definitiva mesmo. Não pode esquecer de otimizar o paciente antes de intubar, quando possível, obviamente, e não esqueça da proteção cervical quando indicada. Muito obrigado, e a gente vai abrir agora para perguntas. Valeu, Eugênio, muito obrigado pela participação nessa toque de quinta, cara. Viu? Beleza?